Todos são paz do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero aqui desde já também fazer os meus agradecimentos ao meu Deus por essa oportunidade. Amém? Estou aqui porque o Senhor permitiu que aqui eu estivesse. Amém? E aproveitando que você já está em pé, Isaías capítulo 5. Não irei tomar muito tempo, mas serei rápido com minhas palavras. Quero agradecer aqui ao meu Deus e também ao nosso pastor Francelino, que tem sido uma bênção de Deus para a minha vida este ano 2015. Pensa no povo abençoado da congregação do Aguarino, com presente de Deus. Tem alguns jovens e adolescentes aqui também de lá, graças a Deus, povo abençoadíssimo. Pastor Gomes, que Deus abençoe, evangelista Elton, presbítero Charles, viu? Que Deus use cada um de vocês. Foram muitos desafios, muitas lutas, né? E chegaram aqui porque o Senhor protegeu, o Senhor os guiou, o Senhor nos direcionou, né? Não sabemos o que temos para o ano que vem, né? Mas Deus já tem preparado tudo, né? Deus já tem preparado tudo para cada um de vocês. Amém? Deus abençoe toda a sua diretoria, essa mocidade, esses adolescentes, tão abençoados, lindos, né? Para a honra e a glória do nome de Jesus. Agradecer a Deus pela minha esposa Nicola Luciane, meu filho João Miguel. Cheguei aqui, ele estava na barriga, pastor. E lá na igreja ele entra na sala, já faz tudo, viu? Tenho que dar aula na escola com ele no braço, viu? Dá uma bênção. Graças a Deus. Quantos estão felizes? Eu digo amém? Amém. Quantos acharam? Diga amém. Isaías capítulo 5, versículo 1, que diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou em excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Versículo 7, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, eis aqui clamor. Quantos podem dar um glória a Deus para Jesus? Vamos repetir o versículo 2, diz assim: e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou em excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Eu quero que você repita comigo e diga assim: cercou, limpou, plantou, edificou. Diga mais uma vez: cercou, plantou, edificou. Diga mais uma vez: cercou, limpou, plantou e edificou. Aleluia. Diga para o teu irmão ao teu lado: você quer que Deus faça isso na sua vida? E pergunte para ele, por favor: você quer que Deus faça isso na sua vida? Aleluia, Deus. Só quem crê, levanta a tua mão e dá um brado de vitória para aquele que vive e reina para todos sempre. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Glórias a Deus. Não irei tomar muito tempo, mas eu quero que você, por favor, tire um pouquinho da sua atenção
para ouvir a voz do nosso Deus aqui nesta noite. Amém? Deus, Ele tem uma palavra poderosa para a sua vida. Né? Para a sua vida. Irmãos, muito se fala sobre planos, muito se fala sobre sonhos, muito se fala sobre projetos. Quando fala sobre sonhos, projetos, né, já falamos sobre isso e vem à nossa mente jovens fortes, adolescentes valorosos. Por quê? Porque somos homens e mulheres que temos sonhos de Deus, sonhos que estão na nossa vida. Muito se fala sobre planos que estão arraigados em nossos corações, planos que são muitas vezes direcionados para tudo que está aqui nesta terra. Mas eu quero falar sobre um plano muito maior do que esse. O plano de cursar uma boa faculdade, um plano, né, de ter um bom casamento, né, um plano de possuir um bom carro, uma casa. Eu não sei qual é o plano que está no teu coração, mas eu quero falar sobre um plano muito maior que tudo isso, que é o plano de salvação. Diga assim comigo, plano de salvação. Deus, Ele tem um plano chamado plano de salvação para todos nós. Você está dentro desse plano, você está dentro desse projeto de Deus. E o melhor de tudo isso, irmãos, não é o meu sonho que está aqui dentro de mim. O melhor de tudo isso é saber se os meus sonhos estão também na palma da mão de Deus. É saber se os meus projetos também estão no coração de Deus. Porque muito se sonha, muito se projeta, mas muito se projeta fora da vontade de Deus. E quando a gente planeja fora da vontade de Deus, não acontece do nosso jeito. Mas eu quero te falar uma coisa: quando você sonha, quando você projeta, se você colocar tudo na mão de Deus, passe o tempo que passar, não vai acontecer do jeito que você quer, mas vai acontecer do jeito que Deus quer. Eu não sei o que aconteceu este ano na sua vida para você chegar até aqui, mas o que está acontecendo agora, o momento em que você vive agora, é o tempo de Deus. Ou seja, Senhor, eu não sonhava isso. Você está debaixo da vontade de Deus? Você está obedecendo a Deus de verdade? Então não se preocupe. Tudo que está acontecendo está sob o controle de Deus sobre a tua vida. Não está acontecendo do teu jeito, mas está acontecendo do jeito que Deus quer. Aleluia, glórias a Deus. Agora escute isso. Em Isaías capítulo 5, nós podemos ver aqui o profeta messiânico falando algumas profecias a respeito de Israel, a respeito de Judá. A palavra do Senhor aqui, irmãos, ela é tão direta para as nossas vidas. Essa parábola da vinha fala sobre uma parábola que ela é cantada. Capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O cântico do meu querido. A intimidade que Isaías tinha com Deus era muito grande. A intimidade que Isaías tinha com o Senhor era tão grande que ele chama o Senhor de meu querido, meu amado. E ele começa a cantar uma música composta por Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Uma música que foi composta pelo Senhor. E ele começou a cantar uma parábola, mas uma parábola que vinha de Deus, uma música que vinha de Deus. Agora escute isto. Quando ele fala sobre o meu amado, tem uma vinha, ele está falando do próprio Senhor. E a vinha, ele se refere ao povo de Israel. Quem era o povo de Israel? O povo de Israel era um povo escolhido por Deus. Uma promessa tão linda, tão maravilhosa, que começou lá com Abraão. Deus falou para Abraão: olha, Abraão, eu engrandecerei o teu nome, eu te farei uma grande nação. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, o que te abençoarem vão ser abençoados, e de ti farei uma grande bênção. E a promessa veio através de Abraão, passou para Isaac, passou para Jacó, passou também para José também recebeu a promessa. E todos nós sabemos a potência que Israel se tornou no Egito por causa de José. José foi governador do Egito, e ali ele trouxe 70 pessoas ali para aquele lugar, e dali, irmãos, se formou uma grande nação. Nós sabemos que passaram-se 400 anos.
400 anos, e o povo se tornou uma potência. A palavra do Senhor diz que eles se multiplicaram tão grandiosamente, de uma forma tão poderosa, que o faraó começou a se levantar contra o seu povo e querer matar alguns, porque eles estavam muito fortes. A nação de Israel se tornou forte. Sabe por quê? Porque sobre eles estavam arraigadas promessas. Sobre eles estavam arraigadas promessas. Não promessa do homem, mas promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus? Levanta a mão da glória. Então você é forte, você está aqui, porque você tem promessa de Deus sobre a sua vida. E essas promessas, elas foram tão grandes que Deus levantou um libertador chamado Moisés. Saiu daquele lugar vários israelitas para o deserto. E naquele momento nós podemos ver o povo de Israel peregrinando em rumo à promessa. Diga-se comigo, rumo à promessa. A promessa! Eita Jesus, diga-se rumo à promessa. Diga mais uma vez, rumo à promessa. Eles tinham algo, eles tinham um objetivo, era rumo à promessa, uma terra que mandava leite e mel, uma terra que Deus preparou para o seu povo. Escute aqui o que Deus está querendo te falar. Eles estavam em rumo à promessa. Isaías capítulo 5, ele diz assim: ó, o meu amado tem uma filha e um outeiro fértil. E ele diz aqui: ele a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. Ou seja, ele plantou aquela vinha em um outeiro fértil. O que era um outeiro fértil? O que era a terra fértil? Aqui fala da terra de Canaã, a terra fértil, a terra onde o povo prosperaria. Era aquele lugar que Deus queria levar. O que é que Deus fez para que eles pudessem chegar na promessa? O que foi que Deus fez para que eles pudessem chegar onde Deus queria? A cercou. Diga-se comigo, cercou. Diga para o teu irmão: Deus cercou. Deus cercou aquele povo. Agora eu vou te falar aqui um segredo. Deus cercou aquele povo com algo muito mais poderoso que nós podemos imaginar e testar aqui nesta noite. O que é isso, irmão? Aquele povo chegou em Canaã, chegou, mas nós sabemos a tribulação que eles passaram no deserto. Teve um momento no meio do deserto que Corá, juntamente com os seus seguidores, a terra se abriu e todos eles, mais de 14 mil, foram engolidos. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Por causa que eles foram falhos com Deus, mas chegaram lá, exceto José e Caleb, aqueles que saíram do Egito. Agora escute aqui: existia algo muito mais poderoso que os cercava, existia algo muito poderoso que os protegia. Se chama Palavra de Deus, se chama obediência. Ei, eu vou te falar uma coisa aqui nessa noite. A casa não te livra, não faz você viver mais. A faculdade, o casamento, tudo isso que vem, se não tiver obediência. Foi dito aqui nessa noite: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembrar é olhar, lembrar é se colocar diante do Senhor, olhar para o Senhor. E ele diz: olha, obedece o teu pai e mãe para que te vivas muito bem sobre a terra. Você quer viver muito sobre essa terra? Então comece a obedecer a palavra do Senhor. Aleluia! Era aquilo que o cercava, era aquilo que o protegia, era aquilo que guardava o povo de Israel. Era a palavra de Deus. Quando eles obedeciam, as bênçãos de Deus estavam sobre eles. Mas quando eles erravam, a palavra da mão do Senhor se encolhia. E aí vinha todas as consequências sobre o povo de Israel. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 2 que ele a cercou, ele a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. Ei, deixa eu te falar uma coisa:
o dono da vinha, segundo esta parábola, ele teve um trabalho muito grande. Ele teve que pegar a terra, ele teve que arar a terra, ele teve que tirar as pedras que existiam naquele lugar. E com as pedras, podemos dizer que ele fez uma torre, porque todo lagar, toda vinha, existia uma torre. Para que essa torre? A torre é onde o dono da vinha ficava sobre ela para olhar o que ali acontecia. Oh, aleluia! Então ele tira a pedra, ele ara a terra. A palavra do Senhor diz que ele seca ela, concebe. E depois a palavra do Senhor diz que ele constrói uma torre e constrói nela um lagar. O que é o lagar? O lagar é onde se tira o vinho, colocava-se a uva sobre o lagar e ali se pisava com os pés para que ali, aleluia, pastor Gomes, tirasse o vinho que existia no lagar. Você está entendendo o que Deus está falando? Sabe por que você está em pé hoje? Escute aqui. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por quê? Porque Deus te secou, Deus te limpou, Deus plantou, Deus edificou. Você não está aqui, não é por causa que você é o mais inteligente ou mais bonito, ou porque você foi esperto. Não, você está aqui hoje, sabe por quê? Porque tem um Deus que está em cima da torre, que olha para você, que te vigia, que te olha. Só quem crê que Jesus está aqui, levanta a mão e dá glórias ao Senhor. Olha para o teu irmão, está do teu lado, diga assim: Deus cuida de ti. Diga mais uma vez: Deus cuida de ti.